Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo. Estou aqui com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Olha, quero dizer que está muito gostoso, saboroso a cada dia se alimentar da Palavra de Deus. E agora estamos meditando nos capítulos do livro do Eclesiástico. Hoje vamos estudar o capítulo 4. Nós já pedimos a Deus que nos dê sua bênção. Nós já pedimos ao Senhor que nos dê sua graça, que nos dê sua luz, sua sabedoria, sua direção, porque nós queremos meditar tua palavra, Senhor. Queremos guardar tua palavra e queremos que a tua palavra nos guarde, que a tua palavra nos direcione, que a tua palavra nos dê a ciência, a sabedoria daquilo que nós devemos fazer para vivermos a tua vontade. Que a tua bênção, Senhor, esteja agora sobre os nossos corações, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos então agora meditarmos o capítulo 4 do livro do Eclesiástico. Como esse estudo de hoje tem pelo menos 3 temas diferentes, nós vamos procurar entrar pelo menos um pouco em cada um. Na esmola, na sabedoria e na verdadeira e na falsa modéstia. Comecemos então no capítulo 4, que diz o seguinte: Filho, não prives da esmola o pobre, e nem desvie do pobre os teus olhos. Então isso aqui é uma ordem que nós já temos que gravar e guardar no coração. Primeiro é não deixar, quando fala de esmola, o nosso português pobre, que ficou muito arcaico, o significado profundo de algumas palavras. Esmola não é aquela coisa de eu pegar uma coisinha e olhar para o outro como tadinho. O esmolar é dar-se. Eu me dou, eu me entrego, eu faço oblação de mim mesmo para o outro. Por isso, quando eu dou esmola, eu preciso de fato tirar de mim para cuidar do outro. Da esmola, acima de tudo, quer dizer, eu estou cuidando do meu irmão pobre, do meu irmão necessitado, do meu irmão que não tem, do meu irmão carente, marginalizado. Em bom e alto tom, nós precisamos cuidar do pobre. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento, seja em Jesus o bom e verdadeiro samaritano, seja em Jesus que cuida do Lázaro caído em nossas ruas, em nossas cidades, seja em Jesus que nos diz: eu tive fome, eu tive sede e tu me destes. Por isso a palavra está nos dizendo: não prives o pobre da esmola e nem desvie do pobre o teu olhar. Tem muita gente que não gosta de olhar para pobre. Tem vergonha, tem nojo, sente mal, tem repugnância, julga, condena. Pobre é sacramento de salvação. Pobre é Jesus para nós. Pobre é o Deus que foi maltratado pela vida. E aí o versículo 2 diz o seguinte: não entristeças quem tem fome, e não exasperes o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do indigente, e nem adis ajuda ao angustiado. Não rejeite a súplica do aflito, e nem desvie do indigente o teu rosto. Desculpa. Preciso agora falar olhando para você. Pode ser que você não tenha nada para dar para aquele pobre. Pode ser que você esteja cansado, corrido com suas coisas e nunca desvie o teu olhar de um pobre. Nunca. Como eu não desvio o meu olhar do Cristo crucificado, do crucificado eu não posso desviar o meu olhar, porque é nele que está a minha salvação. O Cristo crucificado está crucificado nos pobres, sofridos, desvalidos, e deles eu não posso desviar o meu olhar. Mesmo que eu não tenha o material para dar, para atender aquela necessidade que ele tem, eu tenho atenção, eu tenho a minha educação mínima que eu posso ter para dar para com o meu irmão pobre. Jamais constitui uma ofensa gravíssima a Deus eu não dar atenção para os pobres, para os necessitados e para os famintos. A partir do versículo 12, a palavra diz o seguinte:
A sabedoria inspira a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Quem a ama, ama a vida, e os que madrugarem por ela receberão o gozo da parte do Senhor. Quem adquirir herdará a glória. Onde ela entrar, Deus abençoará. Os que a servem são obedientes ao santo, pois Deus ama os que a amam. A sabedoria é a submissão a Deus. A sabedoria é saber buscar aquilo que é a vontade de Deus. Deus a ama quem madruga, quem levanta cedo para buscar o discernimento. Sabedoria está no temor do Senhor, e o temor do Senhor é sobretudo a oração. Quem se levanta para buscar a Deus, quem coloca na sua vida a cada dia: eu quero fazer a vontade de Deus. Nisto consiste a verdadeira sabedoria. Por isso, marca em teu coração: a sabedoria inspira a vida de seus filhos e acolhe a quem a procura de todo o coração, no versículo 12. Agora vamos para o versículo 23. Olha que importância tem para nós o versículo 23. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. Não passe vergonha diante de ti mesmo, pois a vergonha que conduz ao pecado e a vergonha que traz graça e glória. Não tenhas preconceito contra ti mesmo, e também a ti mesmo não enganes. Interessante e importante isso aqui, porque a gente deve primeiro observar-se a si mesmo. Eu tenho que ter vergonha das coisas erradas que eu já fiz, que eu possa fazer. Tenho que me envergonhar. Agora, eu não posso ter vergonha da minha boa vontade, mesmo diante das coisas que eu tentei fazer e não consegui fazer. Não, pelo contrário. Tenho que reconhecer o meu esforço, o meu valor. Disso eu tenho até que dar glória a Deus. Então, a verdadeira modéstia é a falsa modéstia. É falsa modéstia eu não querer reconhecer os valores, não querer reconhecer o meu esforço, a minha doação. Agora, é um perigo maior quando eu não reconheço os meus próprios pecados. Quando eu pisei na bola, quando eu fiz o que não devia fazer, quando eu cometi o que não devia cometer, quando fui grosso, quando fui mal educado, quando fui orgulhoso, quando fui soberbo, quando fui altivo, quando eu faltei com a modéstia. Eu tenho que me envergonhar. E é importante aquela expressão que a gente escuta por aí: tomar vergonha na cara. Significa, eu preciso me corrigir. Agora, não posso ter preconceito comigo. Eu não posso agora viver também aquele espírito de ficar me acusando, sabe? Aquele sentimento de culpa. Às vezes a pessoa fica carregando um sentimento de culpa porque em algum momento da sua vida cometeu um erro, uma falha que teve um peso, uma consequência talvez maior. Eu não posso ter aquela falta de vergonha de não ter reconhecido o que eu errei, mas também não posso viver aquele peso de ficar me culpando por toda a vida com aquilo que me aconteceu. Aí eu vou lá para o versículo 29. Pela palavra se reconhece a sabedoria, e o bom senso pela resposta da língua. Veja, a gente conhece a sabedoria de alguém quando alguém sabe usar a palavra. Cuidado, porque tem pessoas que acham que sinceridade é falar tudo que está na cabeça. Não. A sinceridade pressupõe a verdade e a humildade. Tudo o que eu falo, eu preciso pensar. Mas eu não posso falar tudo o que eu penso. Porque a sabedoria é resguardar, meditar. Tem coisas que eu meditei, refleti e percebi que isso eu preciso levar até para o caixão. Porque não há sabedoria em falar tudo o que eu acho, não. Não, a gente tem que ser muito ponderado com aquilo que sai, da nossa boca. Porque muitos se perderam por causa das suas palavras. As pessoas guardam as palavras que nós falamos para elas. Por isso é muito importante a gente observar como nos comportamos diante das conversas, das falas. Preciso dizer que muitas pessoas simplesmente falam demais e depois não tem como corrigir o que falou, não, viu? O bom senso pela resposta da língua. Não é eu ter aquela língua atravessada,
que fala de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Às vezes eu até guardo silêncio porque não tem a palavra certa para ser dita naquele momento. Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não te envergonhes de confessar teus pecados, mas também não submetas ao homem algum por causa do pecado. Então, primeiro, reconhecer pecado é uma graça. Reconhecer um pecado é talvez uma das grandes graças da vida. E uma das grandes desgraças da vida é eu não tomar consciência dos meus pecados. Não posso me envergonhar de confessar meus pecados. E aqui a confissão pressupõe a confissão sacramental dos pecados, mas pressupõe também admitir para os outros que eu errei. Porque muitos de nós temos errado em relação ao sacramento da confissão. Como a confissão é algo secreto, é algo ali que pressupõe a discrição, e jamais o que foi tratado em confissão pode ser de alguma forma revelado, mas existem situações que eu preciso admitir, mas aqui precisa ter prudência. Precisa ter prudência. Tá? Existem situações que eu preciso admitir para outros que eu errei, que foi eu que cometi aquela coisa errada, né? E dizer, olha, eu falhei, eu pequei, eu que cometi esse erro. Imagina que uma empresa ou um grupo está passando ali por uma situação gravíssima porque alguém cometeu ali um ilícito e alguém inocentemente é culpado por causa daquele ilícito. Não é porque você foi lá e confessou para o padre o ilícito que você cometeu que você não precisa reparar o mal que você fez. Não deixe ninguém ser culpado ou ser acusado, por exemplo, por uma coisa que foi você ou eu que tenhamos cometido. Não! Confissão exige também reparação. Tem que ter prudência na forma de reparar. A primeira delas é não cometer de novo aquele ilícito. Mas, segundo, é importante, dependendo das circunstâncias, eu admitir que a falha foi minha e que eu quero reparar o mal que eu fiz. Isso é essencial, não ter vergonha de admitir seus próprios erros, pecados e falhas. Eu quero agora chamar então o Padre Antônio Xavier para que também esteja conosco meditando a Palavra de Deus. O quarto capítulo do Eclesiástico nos traz algumas temáticas bem legais em relação à compreensão da sabedoria. A primeira é o gesto de caridade, aqui apresentado como a esmola. No capítulo anterior se tratava da questão de honrar pai e mãe, aqui se trata da esmola, ou seja, a caridade exercida em favor daquele que não pode realizar algo por si, ou porque é pobre, porque não tem meios, ou por causa de uma deficiência, ou alguma coisa como são citados aqui no livro. Importante lembrar que esse contexto não quer dizer que as pessoas estão obrigadas a dar esmolas para todo mundo, para todos que pedem, mas o que está em jogo aqui é o seguinte, de que não se tenha o coração endurecido a ponto de não agir com bondade, porque aí é o grande problema. Se a sabedoria não estiver ligada ao amor, não estiver ligada à bondade, para que possa se transformar em caridade, ela pode se transformar no instrumento do mal, ou seja, ao invés de usar aquilo que se tem para construir o bem, se usa para construir desculpas para não fazê-lo. E é exatamente por isso que nós temos um contexto muito grave e sério apresentado aqui, que é o da verdadeira e da falsa modéstia. A verdadeira modéstia que nos coloca em curso de entender o seguinte, eu devo ser humilde, devo ser modesto, para entender que por mais que eu saiba, o meu conhecimento ainda é limitado. Por isso é dito assim, né? O reconhecimento, uma certa modéstia pela ignorância que se tem é fruto de sabedoria. E agora existe a outra modéstia que não é verdadeira, a falsa, né? Aquele que alguém, você tem isso, não tenho não, só para ficar recebendo elogios, ficar sendo cultivado esse tipo de coisa. E aqui o livro do Eclesiástico faz questão de mostrar, não existe sabedoria nisso. Isso na verdade é como jogar confete em si mesmo, né? É como pedir que os outros me elogiem. Isso no fundo não funciona. A verdadeira modéstia é aquela que vem do coração, de reconhecer que eu até tenho valor, tenho mesmo, eu conheço determinadas coisas, conheço mesmo, tenho um certo grau de sabedoria, tenho mesmo,
mas eu não tenho tudo. E aquilo que eu tenho, eu devo a Deus, porque foi Ele quem me deu. A graça que eu peço a Deus é a graça de temê-lo de todo o meu coração. A graça de amar os pobres e cuidar dos pobres, como nos diz e nos instruiu hoje a palavra do Senhor no nosso estudo. Mas a graça de amar a Deus e buscá-lo todos os dias, buscar a sabedoria que vem de Deus, sabedoria que possa instruir, iluminar, conduzir, direcionar meus passos, sabedoria para ter prudência, sabedoria para reconhecer meus próprios pecados, minhas falhas, meus erros, meus limites, sabedoria para redirecionar sempre a minha vida na vontade do Senhor. Me conceda a tua bênção, Senhor, me conceda a tua graça, me conceda a tua luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção ter a sua companhia, que bênção juntos crescermos na meditação da Palavra de Deus. Nós ficamos por aqui no nosso programa de hoje, mas eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.